Olá, meus alunos, paz e bem, como estão vocês? Vamos gravar aqui uma aula para o nosso canal e para atender às demandas, né, da história da filosofia e, se possível, também servir a sociedade com aquilo que nós nos propusemos a fazer em nossa vida acadêmica. Bom, então hoje a nossa aula, o nosso encontro, vai tratar da correção de questões de concursos vestibulares, de provas que eu aplico também para os meus alunos, e o tema vai ser filosofia medieval. Temos questões aqui de minha autoria, para as minhas provas, e também questões de concursos vestibulares, inclusive do Enem, questões pretéritas. Então, vamos aos nossos slides e a nossa aula de hoje. Serão 10 questões e mais uma questão desafio que teremos no final. Bom, então nós trataremos da filosofia medieval, tá? E aí eu coloquei, para a gente começar, um ícone da filosofia medieval, uma boa representação. Santo Tomás de Aquino, o principal filósofo escolástico, que viveu no século XIII, ladeado, de um lado, à sua direita, por Platão, te vê aí, e à esquerda por Aristóteles. É Santo Tomás de Aquino quem vai, digamos assim, ler Aristóteles, trabalhar a filosofia de Aristóteles e, de certo modo, por que não dizer, cristianizar a filosofia de Aristóteles. Então vamos lá, a primeira questão. A filosofia patrística pode ser dividida, ainda que tal divisão não seja um consenso entre os filósofos, em 3 períodos ou 3 fases. A fase apostólica, fase dos padres apologetas que defendiam a Igreja Católica aqui, obviamente, e a fase dos padres da Igreja. Quem, dentre os padres da Igreja abaixo elencados, foi aquele que, sendo um padre defensor da fé cristã, ou seja, um apologeta, que viveu entre os séculos 2 e 3 depois de Cristo, organizou uma escola filosófica neoplatônica em Alexandria, onde eram formados muitos dos grandes padres patrísticos. Aí a gente colocou ali como opções, né? São Justino. São Justino não pode ser, porque São Justino ele é um padre logo do momento primevo da igreja, das origens da igreja. Ele é um padre da fase apostólica, nasceu no ano 100 depois de Cristo. Então ele está ali junto com os discípulos de Cristo, ou então muito próximos ali ainda a eles. Então, São Justino não pode ser. A opção correta aqui nessa questão é a letra B. É Orígenes. Orígenes, tá, realmente atende ao que a proposição nos apresenta. Ele é um padre apologeta que defendia a igreja, é um homem ali do século 2, 3 depois de Cristo. Ele viveu em Alexandria, aliás, ele foi contemporâneo de Plotino, embora Plotino fosse um crítico ao cristianismo, tá? Mas, de certo modo, ele também acabou influenciando em alguns elementos da sua filosofia o cristianismo, mas Orígenes é um pensador, é um teólogo e também é um filósofo que formou muitos de alguns dos grandes padres da Igreja. Embora não tenha virado santo para a Igreja Católica, ele tem uma contribuição também para a própria história da Igreja. Depois eu coloquei ali São Boaventura. Não pode ser. São Boaventura é um pensador, é um intelectual da escolástica. São Boaventura é um pensador do século XIII. Tá? Então, ele é um padre, é um pensador escolástico, não se encaixa aí na questão da filosofia patrística, é de um outro momento, tá bom? Tá ligado àqueles embates lá teológicos, filosóficos, entre franciscanos e dominicanos, sendo ele um franciscano. E, por fim, aí, Tertuliano. Esse aí é que não pode ser mesmo. Tertuliano era um crítico, tá? Da própria introdução da filosofia no pensamento teológico. No entendimento de Tertuliano, a filosofia
atrapalharia a própria teologia. Ainda bem, né, no meu entendimento, para a filosofia e para a teologia, que a proposta de Tertuliano de fazer uma pura teologia não vingou na igreja, e aí vale, claro, o abraço, né, a aceitação da filosofia também. Então, questão 1, alternativa correta, Orígenes. Vamos à questão 2, tá? UFO. Essa questão foi adaptada, eu mexi nela, tá bom? Para não ficar igualzinho como era do vestibular. Mas, então vamos lá. Leia o texto a seguir. No que diz respeito a todas as coisas que compreendemos, não consultamos a voz de quem fala, a qual soa de fora, mas a verdade que dentro de nós preside a própria mente, incitados talvez pela palavra a consultá-la. Isso está numa obra do grande filósofo patrístico, que já é um padre da igreja, então relembrem a questão número 1, que vimos agora, está no De Magistro, lá no capítulo 11. O De Magistro é uma obra muito importante de Santo Agostinho, dedicada ao mestre, obviamente, a Jesus Cristo, tá bom? Está na coleção Os Pensadores. Li e recomendo a leitura dessa obra. Marque a alternativa correta. A alternativa correta nessa questão é a letra A. Vamos explicar por quê, né? Segundo Santo Agostinho, ou segundo Agostinho, como queiram, a verdade não se descobre pela consulta das palavras, que vêm de fora. O processo da descoberta da verdade dá-se através da interioridade. Então, Deus colocou em nós uma centelha do entendimento. Essa centelha é interior em nós, tá? Tem uma relação com a ideia da própria razão em Santo Agostinho. E a partir dessa centelha da razoabilidade, da razão, é que nós podemos também construir o nosso entendimento. Santo Agostinho, De Magistro, vai explicar para a gente que o que vem primeiro, as palavras ou as coisas? Ele vai responder para a gente. Primeiro vem as coisas. As palavras são uma construção linguística dos seres humanos e, através da linguagem, nós damos nomes às coisas. Primeiro, o homem inventa, por exemplo, uma escada. E depois o homem dá a esse objeto o nome de escada. Então, as palavras, segundo o Santo Agostinho, um gênio da filosofia, tá legal? Elas são convenções, são acordos entre os homens. E se vocês quiserem aprofundar isso, sugiro a leitura do De Magistro de Santo Agostinho. A opção correta é a letra A. Vamos então agora apenas desconstruir as opções B, C e D. Letra B. Segundo Agostinho, a linguagem humana é a condição para conhecer a verdade, que dentro de nós preside a própria mente. Não é a linguagem que é o fator determinante. A linguagem é a ferramenta, é uma ferramenta, tá bom? Então, temos uma luz interior, e essa luz quem nos dá é Deus, tá bom? Letra C. Segundo Agostinho, a linguagem humana é quem tem um poder causal, pois primeiro conhecemos as palavras e, a seguir, temos contato com as coisas. É justamente o contrário. Primeiro, temos contato com as coisas e depois criamos as palavras, os vocábulos, para dar nomes às coisas. Primeiro, o homem inventou o copo de vidro e depois o homem vai dar o nome disso de copo, vaso, verre, como for, de acordo com as linguagens, tá? Porque isso é convenção. Bem, letra D. Segundo Agostinho, a verdade é conhecida de fora do indivíduo e nós mesmos somos a iluminação divina por meio de nossa memória. Então, nós somos a iluminação divina, nós somos Deus. Não, pelo amor de Deus, não é isso que Santo Agostinho vai nos ensinar. A letra D está muito, muito equivocada. Então, número 2, opção correta, letra A. Vamos à próxima questão. A filosofia de Santo Agostinho é essencialmente uma fusão, ele junta, né, das concepções cristãs com o pensamento platônico. Ele leu Platão, compreendeu muito bem Platão e vai fazer também a sua releitura e trazer Platão dentro do possível para a fé e a doutrina cristã católica. Subordinando a razão à fé. Primeiro a fé, depois a razão. Agostinho de Hipona, do norte da África,
afirma existirem verdades superiores e inferiores, sendo as primeiras compreendidas a partir da ação de Deus. Como se chama a teoria agostiniana que afirma ser a ação de Deus que leva o homem a atingir as verdades superiores? Então, olha só, como se chama a teoria agostiniana que afirma ser a ação de Deus que leva o homem a atingir as verdades superiores? Isso é o comando da questão. Então, primeiro temos uma introdução, que é importante que a compreendamos, depois vem o comando. Então, como é essa teoria agostiniana? É a teoria da iluminação. Repetimos aqui, essa centelha que Deus coloca em nós, que nos vai dar aquele start de um princípio de razão, tá bom? Não seria a teoria da providência, tampouco da predestinação. A predestinação vai ser defendida por alguns grupos protestantes, né, no século XVI, e nem a teoria dualista. O dualismo é platônico, tá bom? Ele se apropria de Platão, mas não vai usar a teoria simplesmente dualista de Platão, tá bom? Vamos para a próxima questão, a 4. Preparando seu livro sobre o imperador Adriano, Marguerite Yourcenar encontrou numa carta de Flaubert esta frase: quando os deuses tinham deixado de existir e o Cristo ainda não viera, não encarnou entre nós, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 1, houve um momento único na história, entre Cícero e Marco Aurélio, segundo aí o texto, né? Em que o homem ficou sozinho. Os deuses pagãos nunca deixaram de existir, mesmo com o triunfo cristão, e Roma não era o mundo. Mas, no breve momento de solidão flagrado por Flaubert, o homem ocidental se viu livre da metafísica, aquilo que vem depois da física, encontrar o toon, o ser em si. E não gostou, claro. Quem quer ficar sozinho no mundo que não domina e mal compreende, sem o apoio e o consolo de uma teologia, qualquer teologia? É a do literato Luiz Fernando Veríssimo, Banquete dos Deuses. Banquete com os Deuses. A compreensão do mundo por meio da religião é uma disposição que traduz o pensamento medieval, cujo pressuposto é... Qual é o comando da questão? Qual é o pressuposto do pensamento medieval? Letra A. O antropocentrismo, ou seja, a valorização do homem como centro do universo e a crença do caráter divino da natureza humana. Não é isso, tá legal de maneira nenhuma. O antropocentrismo é um valor muito importante para o homem do renascimento cultural, que vai criticar categoricamente a filosofia e a teologia também medievais, tá bom? Então, não pode ser a letra A, não é o antropocentrismo, pelo contrário, tá bom? Bem, letra B, a escolástica, a busca da salvação através do conhecimento da filosofia clássica e da assimilação do paganismo. Bom, então olha só, isso aqui pode induzir o aluno, né, o estudante, ao erro, porque ele pode pensar aqui, claro que a base é a escolástica. A escolástica é uma parte da filosofia medieval. Ela se divide em 2 períodos, tá bom? A patrística e a escolástica. Então, não se resume única e exclusivamente à escolástica. A escolástica é a filosofia da Baixa Idade Média, enquanto a patrística é a filosofia da Alta Idade Média. Cronologicamente, primeiro vem a patrística e depois a escolástica. No nosso canal, nós temos 2 videoaulas que discutem, né, em separado, a patrística e depois a escolástica. Eu vou colocar aí depois nos comentários para quem tiver interesse em assistir essas 2 aulas. Bom, letra C, o panteísmo. Gente, o cristianismo não é panteísta, né? Não pode ser. A defesa da convivência harmônica de fé e razão, uma vez que o universo infinito é parte da substância divina. Não, isso aí está parecendo muito mais Spinoza, né? Não pode ser isso aí. Letra D. O teocentrismo, sim,
é base de toda a filosofia medieval. O que é o teocentrismo, né? A concepção predominante na produção intelectual e artística medieval, que considera Deus o centro do universo. Theos, Deus, centrismo, sistema que põe no centro, que põe Deus no centro de todo o pensamento do homem medieval. Opção correta, letra D. Não é uma questão assim tão complicada. Vamos para a questão número 5. A filosofia de Agostinho de Hipona, 354, 430, obviamente depois de Cristo, é estreitamente devedora do platonismo cristão milanês. Então, ele esteve em Milão, estudou, ele primeiro não era cristão, ele seguia religiões ligadas com origens que faziam um sincretismo entre o cristianismo e o próprio zoroastrismo, tá? Mas ele depois vai se converter no cristianismo, vai ser o padre, o pensador da patrística. Bom, foi nas traduções de Mário Vitorino que leu os textos de Plotino, que lhe é anterior, e de Porfírio, cujo espiritualismo, a filosofia de Plotino é espiritualista, devia aproximá-lo do cristianismo. Ouvindo os sermões de Santo Ambrósio, que ele conhece em Milão, e que vai influenciá-lo primeiro pela filosofia e depois pela teologia, influenciados por Plotino, que Agostinho venceu suas últimas resistências de tornar-se cristão. Eu acho esse texto lindo. Essa questão número 5 foi questão na prova do Enem, tá bom? E aí tem a indicação do François Chatelet, que é o organizador desse texto. Apesar de ter sido influenciado pela filosofia de Platão, por meio dos escritos de Plotino, o pensamento de Agostinho apresenta muitas diferenças se comparado ao pensamento de Platão. Reparem, tá? Assinale o comando da questão. A alternativa que apresenta corretamente uma dessas diferenças. Gente, Santo Agostinho não simplesmente copiou Platão. Se ele só copiasse Platão, ele seria um comentarista de Platão. Não seria Santo Agostinho. Então vamos lá. Letra A. Para Platão, o conhecimento é, na verdade, reminiscência. A alma reconhece as ideias que ela contemplou antes de nascer. Agostinho diz que o conhecimento é resultado da iluminação. Já vimos isso aqui em questões anteriores. Divina. A centelha de Deus, que dá aquele start, né? O início, que existe em cada um de nós. É isso aí, tá bom? A filosofia de Platão fala em reminiscência. Platão, no Fédon, fala da imortalidade da alma, ele fala em reencarnação, tá? Mas o cristianismo não é reencarnacionista, tá bom? Não trabalha com a teoria da reencarnação. Então, esse elemento da filosofia de Platão vai ser escanteado, colocado de lado por Santo Agostinho, enquanto outros elementos serão abraçados e reinterpretados por Santo Agostinho. Então, há uma diferença. Para Santo Agostinho, não há reminiscência. Para Platão, sim. Em Santo Agostinho, o que vale é a ideia dessa centelha divina que Deus coloca em nós, que nos dá um princípio de razão, que nos faz ter o entendimento e responsabilidade também, livre-arbítrio, por aquilo que nós escolhemos fazer. Tá bom? Letra B. Para Agostinho, é possível ao ser humano obter o conhecimento verdadeiro, enquanto, para Platão, a verdade a respeito do mundo é inacessível ao ser humano. Está equivocado. Para Platão, é possível o homem ter acesso ao entendimento. É desenvolvendo o intelecto que o homem vai conseguir, digamos assim, tá? Não que Platão use esse termo, uma salvação, tá bom? Então, temos que sair da caverna da ignorância para Platão. Contemplar as ideias, tá bom? Lembrem do livro 7 da República de Platão, na sua teoria do conhecimento, da aprendizagem, através da alegoria da caverna. Letra C. Para Platão, a verdadeira realidade encontra-se no mundo das ideias. Beleza, tá certo. Enquanto para Agostinho não existe nenhuma realidade, além do mundo natural em que vivemos. Opa, como cristão, Santo Agostinho jamais diria isso, tá? Esse nosso mundo é o mundo sensível, é o mundo dos sentidos, não é o mundo, tá bom? Todo cristão pensa em quê? Projeta o quê?
encontrar-se, né, depois da sua vida material terrena, encontrar a sua salvação. Tá? Se Santo Agostinho resume-se tudo no mundo natural e material, ele seria um materialista, o que não é, tá bom? Ele vai ter também um pensamento, uma doutrina espiritualista. Então não pode ser, de maneira nenhuma, a letra C. Letra D. Para Agostinho, a alma é imortal. Legal. Enquanto para Platão, a alma não é imortal. Para Platão, a alma também é imortal. Nós temos reencarnações, tá? Segundo Platão. Já que é apenas a forma do corpo. Está errado aí, né, o que se propõe sobre Platão na opção D. Então, correto é a letra A. Vamos para a próxima questão. Sobre a lei moral, entre os antigos gregos e entre os cristãos da patrística e da tradição cristã subsequente, depois também um pouco na escolástica, podemos afirmar que elas diferem no seguinte. Então, o que difere em relação à moral cristã e à moral grega, né? Vamos lá. Letra A. A lei moral dos antigos gregos era um mandamento divino e a desobediência consistia em um pecado. Isso é cristão. Amigos, para os gregos não existe sequer a palavra pecado. Eles usavam a palavra hamartia, do grego, que é erro. Erro não é igual a pecado. Então, para os gregos, não há noção, conceito de pecado. Enquanto para os cristãos é algo que deriva da própria natureza. Não, para os gregos é que a lei moral deriva da própria natureza. Letra B. A lei moral dos antigos gregos era um mandamento divino e a desobediência consistia em um pecado. Enquanto, para os cristãos, a lei moral foi abandonada. Como você pode pensar em cristianismo com o abandono da lei moral? De maneira nenhuma. O cristianismo tem uma base teológica, filosófica, moral. Não devemos pecar, né? Não devemos trair, não devemos roubar, não devemos matar. São leis também morais, tá? Letra C. A lei moral dos cristãos é um mandamento divino e a desobediência consistia e consiste, né, em um pecado, enquanto para os antigos gregos é algo que deriva da natureza. Já vimos aqui que para o cristianismo a desobediência à lei moral é um pecado, está certo. E para os gregos, tá, é algo que deriva da natureza. Existe uma ordem da natureza, né, na natureza para os gregos. Ora, se há uma ordem na natureza, também deve haver uma ordem entre os humanos. Isso é o que vale para os gregos. Então, correto, letra C, na questão 6. E aí a letra D, né? A lei moral dos cristãos é um mandamento divino e a desobediência consiste em um pecado. Enquanto para os antigos gregos é algo que foi abandonado ao longo da história. Não, os gregos tinham também sua lei moral. Toda sociedade, gente, produz seus valores morais, produz cultura e também vai criar interdições. Vamos agora, então, para a questão número 7. Seu principal objetivo era demonstrar, por meio de um raciocínio lógico formal, a autenticidade dos dogmas cristãos, das verdades de fé da Igreja. A filosofia devia desempenhar um papel auxiliar na realização deste objetivo. Por isso, a tese de que a filosofia está a serviço da teologia. Antônio Carlos Volcker, tá bom? Introdução à história do pensamento político. O texto deve ser relacionado com o quê? Positivismo? Claro que não. Misericórdia. Positivismo é uma corrente de pensamento filosófico do século XIX, de Augusto Comte, que a gente vê tanto em sociologia, quanto em história, quanto em filosofia. Então, não pode ser. Da filosofia epicurista. A filosofia epicurista, ela é uma filosofia do helenismo. O helenismo é a última parte da filosofia antiga, então não é ainda filosofia medieval. Tá? Ela é parte da escolástica, que entendia, na Baixa Idade Média, a filosofia como antilateologia, filosofia como serva da teologia. Opção correta, né? A ideia da filosofia como serva da teologia, ela pode desenvolver um pensamento,
né? Pode produzir filosofia, mas não deve negar os dogmas do cristianismo. Então, a filosofia, não negando os dogmas do cristianismo, ela deve ser serva da teologia. Então, isso é a base também da filosofia escolástica. Opção correta, letra C. Letra D. A filosofia iluminista, tão pouco, né? Isso aí é a filosofia do século XVIII, tá? Não é isso aí. Ou o socialismo, menos ainda, porque o socialismo surge como uma alternativa, como uma resposta ao capitalismo, tá bom? Então, não é o socialismo um pensamento medieval. Não tem como. É uma visão anacrônica, tá? Pensar socialismo na Idade Média. Não dá. Vamos, então, para a questão número 8. Na Idade Média, se considerava que o ser humano podia alcançar a verdade por meio da fé e também por meio da razão. Ao mesmo tempo, o poder religioso, igreja, e o poder secular do Estado, poder não religioso do governante, dos reis, tá, dos monarcas, ou dos príncipes, dos delfins, quem quer que seja, mantinham relacionamento político tenso e difícil. O filósofo Santo Tomás de Aquino desenvolveu uma concepção destinada a conciliar fé e razão. Ele é um filósofo de fé e razão, bem como igreja e Estado, de acordo com as ideias da tese, né? Desse filósofo. Isso é uma questão na prova do Enem, tá bom? Pretérita. A igreja e o Estado são mutuamente incompatíveis. Não, não é isso que diz Santo Tomás de Aquino. Não há uma incompatibilidade entre o poder político e o poder da igreja, tá bom? Mas tem que haver um entendimento. A igreja e o Estado devem fundir-se numa só entidade. Não, ele entende que também a igreja deve ter sua autonomia em relação ao Estado em muitos aspectos. Letra C. A igreja e o Estado são, em certa medida, então tem limite, conciliáveis. Perfeito, tá? O governante deve trabalhar para o bem da coletividade, para Santo Agostinho. Não deve o governante, né, do poder secular do Estado contrariar a vontade de Deus, de maneira nenhuma. Então, ele tem que conciliar o seu poder, né, secular com o seu poder temporal, secular, com o poder espiritual, religioso, ligado também à igreja. Então, há uma conciliação possível. Letra C. Letra D. O Estado deve subordinar-se à igreja. Não. Ele aqui tem uma inspiração, de certo modo, em São Gregório, tá? De dividir um pouco, separar um pouco o que é a igreja e o que é Estado. Mas há possibilidade clara de um entendimento entre ambos. Tá bom? Então, correto, letra C. Questão 9. É uma questão da prova do Enem também. É uma questão intertextual. 2 textos. Um texto antigo e um texto medieval. Texto 1. Anaxímenes, que nós já vimos aqui nas nossas aulas dos filósofos jônicos pré-socráticos, tem no nosso canal uma aula sobre ele, de Mileto, disse que o ar é o elemento originário de tudo o que existe. Existiu e existirá. E que outras coisas provêm de sua descendência, derivam do ar. Quando o ar se dilata, transforma-se em fogo, ao passo que os ventos são ar condensado. As nuvens formam-se a partir do ar, por filtragem, e, ainda mais condensadas, transformam-se em água. A água, por mais condensada, quando mais condensada, transforma-se em terra. E quando condensada ao máximo possível, transforma-se em pedras. Tá bom? Isso aí é um texto de um professor da PUC, onde eu estudei, eu fiz filosofia, discutindo aqui, trabalhando, né, a filosofia de Anaxímenes, filósofo jônico pré-socrático. Texto 2. Basílio Magno, filósofo medieval, padre da igreja, escreveu: Deus, como criador de todas as coisas, está no princípio do mundo e dos tempos. Antes do próprio tempo, já existia Deus. Deus é Deus antes do mundo ser mundo. Deus existe na teologia cristã, católica e protestante também, desde sempre.
quão parcas de conteúdo se nos apresentam, em face desta concepção, as especulações contraditórias dos filósofos, para os quais o mundo se origina, ou de algum dos 4 elementos, como ensinam os jônios. Olha, está criticando aqui os filósofos como Tales, Anaximandro, Anaxímenes, né? Heráclito também é um jônico, e etc. Ou dos átomos, como julga Demócrito de Abdera. Na verdade, dão a impressão de quererem ancorar o mundo numa teia de aranha, segundo o Boyle. Filósofos de diversos tempos históricos desenvolveram teses para explicar a origem do universo, a partir de uma explicação racional. As teses de Anaximandro, filósofo grego antigo, e de Basílio, filósofo medieval, têm em comum, na sua fundamentação, teorias que o que há em comum de um filósofo pré-socrático e um filósofo medieval, tá? Defendiam que Deus é o princípio de todas as coisas. Gente, não é o que diz aqui Anaxímenes, vai dizer que é o A. Então não pode ser. Não é comum nos 2 pensadores, um antigo e um medieval. Letra B. Eram baseadas nas ciências da natureza. Reparem que São Basílio Magno se fundamenta também numa teologia, tá? Numa filosofia de caráter também teológico. Então, não cabe para os 2. Refutavam as teorias de filósofos da religião. Isso não se aplica a Basílio Magno. Tem que ser algo em comum entre os 2 pensadores, Anaxímenes e São Basílio Magno. Tinham origem nos mitos das civilizações antigas. Isso não vale para São Basílio Magno, tá bom? E aí vai faltar para a gente a letra E, que vai ser a correta. Postulavam um princípio originário para o mundo. Para São Basílio Magno, é Deus. Para Anaxímenes, é o ar, algo incomum na filosofia de um filósofo pré-socrático e um filósofo medieval. Ambos postulam um princípio originário para o mundo. Para um, Deus. Para o outro, um elemento da própria natureza. Vamos à questão, então, 10. A reforma gregoriana de 1070, século XI depois de Cristo, já na escolástica, perpetrada pelo Papa São Gregório VII, aí data de nascimento e morte, determinava que cada abadia onde vivem os abades, onde trabalham os abades, e catedral deveria ter uma escola onde se ensinassem os elementos básicos da cultura da época. O trivium, o trivial, e o quadrivium, que aprofunda. Sob essa forma de educação e seu contexto na Idade Média, é correto dizer o quê? Letra A. Desde então, se instituiu a educação pública e gratuita para todos os súditos do mundo ocidental. Não. A ideia de uma escola pública, gratuita, surge com a Revolução Francesa. E 2 filósofos foram grandes defensores da escola pública, tá? Voltaire, francês, e o alemão Kant, que a gente vai ver em outras aulas em nosso canal. Letra B. Eram elementos essenciais dessa educação para os letrados, chamados escolados, daí escolástica, da Idade Média. Introdução à gramática, lógica e retórica. Isso é a base do trivium. E mais, né? Música, geometria, aritmética e física, que é a base do quadrivium. Opção correta, letra B. Isso é a base da educação na filosofia da Baixa Idade Média, da escolástica. Letra C. As universidades medievais, desde sua origem, sempre tiveram autonomia em relação à igreja e demais instituições. Não, no primeiro momento, elas eram sucursais das catedrais católicas. Depois, com o tempo, vão ganhando autonomia. Atenção, essa palavrinha aqui, ó, sempre tiveram. Palavras muito fortes são perigosas, tá? Macete de vestibular. Quando aparecer sempre, nunca, nenhum, todos, né? São palavras perigosas.
Pode estar certo, mas desconfie dela, porque são proposições em lógica muito fortes. E para que elas sejam erradas, basta eu encontrar um exemplo contrário que eu quebro o sempre, o nunca, o nenhum, o todos e etc. Letra D. As universidades foram criadas na patrística. Está errado, porque foram na escolástica. Mas só ganharam maior dimensão na sociedade do Renascimento cultural, quer dizer, depois da Idade Média. Aí que não é mesmo, tá? Está errada de ponta a ponta. Essa questão, eu coloquei aí ao lado para vocês uma fotografia, né, da Universidade de Paris, uma das 4 primeiras do mundo, fundada em 1170, tá bom? Onde foi professor o grande pensador e filósofo Pedro Abelardo, tá? E aí, para fechar, nossa questão desafio, que eu sempre ponho em minhas provas para os meus alunos, que vale uma questão, um ponto, que vale um ponto extra. E aí, vamos lá. Tem que marcar as opções corretas, tá? E depois me dar a soma. Geralmente é o que eu peço para os meus alunos. Considere as afirmações que seguem abaixo e assinale todas as que forem corretas. Aqui eu nem pedi para somar, só quero que me diga quais são corretas. Proposição 1. Dentre as questões disputadas na filosofia medieval escolástica estavam o problema dos universais, como o homem aprende os universais, a relação entre fé e razão, etc. Está certo. Isso é uma temática, são 2 temáticas da filosofia medieval escolástica. Assim como Deus, tá? O poder, Deus é infinitamente bom, questões teológicas também, medievais e também atuais. Questão 2, segunda proposição. O método de se fazer filosofia na escolástica se baseava e se dividia em 3 fases. O lectio, a leitura de uma questão, o comentário dos textos, né? E o questio, que é a questão ou a pergunta que vai ser discutida, e, por fim, o disputatio, ou a disputa. Então, é isso aí, tá bom? Está certo. Então, são 3 fases. Lê-se um comentário, questiona-se, faz a pergunta e depois se disputa. Na Idade Média, nunca ninguém venceu Pedro Abelardo numa disputa. E aí, está certa a número 1 e a 2. Vamos a 4. Como bem se sabe, e foi defendido por Francisco Petrarca, é fato que a Idade Média foi a Idade das Trevas, já que foi um período de obscurantismo e de falta de produção de cultura. Gente, claro que não. Nossa aula aqui, nós mostramos diversos elementos culturais importantes, produção da Idade Média, da patrística e principalmente da escolástica. Então, dizer que a Idade Média é a Idade das Trevas, como queria Francisco Petrarca, é um equívoco. Essa proposição está errada. A Idade Média não foi a Idade das Trevas. Proposição aqui com o número 8. Todos os pensadores citados a seguir eram intelectuais da Idade Média e também membros da ordem dos dominicanos, então, uma ordem mendicante, de pobres intelectuais. Alberto de Colônia, mestre Santo Tomás de Aquino, o próprio Santo Tomás de Aquino e o mestre Eckhart, ou Gotha, tá certo? Todos eles aqui são pensadores escolásticos e todos são ligados à ordem dominicana. São Tomás de Aquino, desde jovem, queria ser membro da ordem dominicana, mas sua família rica não queria. Ele só vai conseguir fazer isso quando é maior de idade, tá bom? Seguir a vocação dele. 16. Para os pensadores medievais do período escolástico, não era a revelação divina um tema central nas discussões filosóficas. Errado, né? Claro que a revelação divina, Deus se revelar para nós, é um tema central da filosofia medieval escolástica. Então, essa proposição está equivocada. E, por fim, né, 32. João Escoto, não confundam com Duns Scotus. Duns Scotus é já da última parte da filosofia escolástica. João Escoto é um filósofo que viveu na corte dos descendentes de Carlos Magno, então lá no Império Carolíngio, é bem anterior, que viveu e atuou
no período do Renascimento carolíngio, como eu falei para vocês, pode ser considerado um filósofo e teólogo escolástico, das origens da mesma filosofia escolástica. Isso aí, tá bom? É do século IX que começa, cronologicamente, digamos assim, a filosofia escolástica. E João Escoto é um filósofo que estudou o grego, trouxe textos do grego para o latim, tá? Trouxe uma tradição filosófica antiga respeitável, é um grande pensador que vai dar aí as aberturas, né, da filosofia escolástica lá no século IX, proposição correta. Então estão certas aí, né? 32, 8, 2 e 1. Então a nossa soma vai dar 43. Bem, meus amados, essa foi nossa aula de hoje, tá? Uma correção de questões vestibulares. Corrigimos 4 questões de provas do Enem também, além de outras provas vestibulares e algumas questões também de minha autoria. Essa foi nossa aula. Espero que tenham aproveitado. É um passeio em questões vestibulares da filosofia medieval, patrística e escolástica. Por hoje é só, tá legal? Deem um like no nosso vídeo, ajudem a subir, né, a nossa aula um pouquinho, para que mais pessoas possam ser, se possível, quem sabe, né? Espero, agraciadas com o nosso trabalho. E se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal. Estamos chegando à marca de 100 videoaulas sobre filosofia e história da humanidade. Um grande abraço a todos e todas, paz e bem, tenham todos um bom e santo dia. Tchau, tchau.